Olá, irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 15 de novembro de 2020. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei, ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é conhecido como o evangelho dos talentos, né? Essa parábola que Jesus conta, mas eu quero começar dizendo o seguinte: a todos nós, Deus concedeu dons e talentos. Eu, Padre, você recebeu de Deus dons e talentos. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Agora, o pano de fundo, digamos assim, né, desse evangelho, o tema central, podemos dizer, é o serviço. E serviço a quem? Serviço a Deus. Serviço a Deus. Os talentos, né, era do patrão. Os servos que iriam trabalhar estavam trabalhando com aquilo que era do patrão. Então, meu povo, os dons e talentos que recebemos não são para nós. Não é para nós nos auto-beneficiarmos com eles, não. É para servirmos a Deus. E um dia nós prestaremos contas desse serviço. Por isso a grande pergunta é: como é que nós hoje estamos servindo a Deus? Como é que você está servindo a Deus? Como é que eu estou servindo a Deus? O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Você já parou para pensar nisso? O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Nós estamos lucrando ou estamos enterrando os nossos talentos? Um dos servos
diz o Evangelho, nessa parábola que Jesus conta, ele teve medo do patrão. E por conta do medo do patrão, ele foi enterrar o seu talento. Isso nos faz refletir, meu povo, sobre a nossa vida. Qual é o nosso medo? Ou quais são os nossos medos? O medo, ele tem o poder de nos paralisar se nós deixarmos. Se nós permitirmos, nós podemos ser paralisados pelo medo. Então, eu pergunto para você, quais são os obstáculos para servir a Deus? O que tem impedido a você de trabalhar com os seus talentos, com os seus dons? O que tem impedido você de servir a Deus? Tem tanta gente hoje que ainda não serve a Deus e não quer servir a Deus. Mas eu pergunto, para que cada um de nós possa refletir, o que nos impede de servir a Deus? Aquele servo foi o medo. Foi o medo. Meu povo, quando o Senhor chegar, o Senhor vai nos chamar de quê? Servo bom e fiel ou servo mau e preguiçoso? Como é que nós vamos, no dia do Senhor, como é que nós vamos nos apresentar diante dele? Como é que nós vamos nos apresentar diante dele? Com os lucros do nosso trabalho, dos nossos talentos, ou de mãos vazias? Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? E quando estivermos diante dele, nós receberemos o prêmio. O Senhor, o patrão, disse: venha participar da minha alegria. E aqui nós podemos pensar do banquete nupcial do Cordeiro no céu. Então, diante do Senhor, nós receberemos o prêmio ou o castigo eterno. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.